Shabbat Shalom. Vamos ler hoje Esther 4 a 7, Salmo 119. Esther 4. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus. Com jejum, choro e lamento, muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Hatá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-lo, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Hatá foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Ramã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele mostrasse Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Hatá retornou e relatou a Esther tudo que Mardoqueu tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: Não pense pelo fato, não pense que pelo fato de estar no palácio real, de todos os judeus só você escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Esther 5. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha externa ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. O rei lhe perguntou: Que é a rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: Se for do agrado do rei, venha com Ramã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: Tragam Ramã imediatamente, para que ele atenda o pedido de Esther. Então o rei e Ramã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. E Esther respondeu: Este é meu pedido e meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Ramã venham amanhã ao banquete que lhes preparei. Então responderei à pergunta do rei. Naquele dia Ramã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito à sua presença. Ramã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e dizeres, sua mulher, Ramã vangloriou-se de sua grandeza, de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os nobres oficiais. E acrescentou Ramã: Além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã junto com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vi aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos seus amigos lhe sugeriram: Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Ramã, e ele mandou fazer a forca. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir.
Por isso ordenou que trouxessem os livros das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Os oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Ramã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Ramã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer a um homem que o rei tem prazer de honrar? E Ramã pensou consigo mesmo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu o rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a algum dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei ordenou então a Ramã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio. Ramã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zélia, sua mulher, e a todos os amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto seus conselheiros como Zélia e sua mulher lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo, sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Ramã para o banquete que Esther havia preparado. Então o rei e Ramã foram ao banquete com a rainha Esther. Enquanto estavam bebendo o vinho do segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreve a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Ramã, esse perverso. Diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho e saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Ramã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Ramã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. Então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Ramã. E um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Ramã, que ele fez para Mardoqueu, e intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-no nela. Assim Ramã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Salmos 119, do 97 ao 112. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei, vou obedecer às suas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa.
Aceita, Senhor, a minha oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Amém. Amém, amém. Obrigado, Iago, pela leitura. Glória a Deus. Tremenda essa leitura do livro de Esther e do livro de Salmos. Nós vemos no livro de Esther aquilo que, inclusive, foi comentado ontem. Como esse livro é rico em ensinos, em chaves, na porção de Deus para as nossas vidas. E eu queria comentar hoje com os irmãos a respeito de um item que me chamou a atenção na leitura desses capítulos, que foi a questão dos sentimentos de Amã, dos sentimentos de Esther. Então, eu queria comentar primeiro, a Bíblia fala em Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, a palavra está falando para nós que os sentimentos são enganosos. Nós podemos ser roubados, nós podemos ser enganados pelos nossos próprios sentimentos se nós não submetemos esses sentimentos a Deus. Se nós não colocamos também essa área diante de Deus, buscando a direção dele, buscando o livramento dele, buscando a cura e a restauração de Deus para as nossas vidas. Então, eu queria falar primeiro a respeito de Amã. Nós lemos aqui, Amã era agagita, ele era descendente de Agag, rei dos amalequitas, que era notoriamente um povo inimigo dos judeus, inclusive que Deus mandou Saul destruir esse povo. Saul poupou a vida do rei Agag, que acabou sendo morto pelo profeta Samuel. Foi toda aquela situação em 1 Samuel 15. Então, talvez Amã já tenha crescido com esse tipo de ensino, de que tudo isso que estava acontecendo, de todo esse ódio aos judeus. Nós não temos a certeza disso, mas o que nós sabemos com certeza era que Amã era um homem muito orgulhoso. Nós lemos no dia de ontem, no capítulo 3, versículos 1, 2, que Amã tinha uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres, e que todos os oficiais do Palácio Real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então, nós já começamos a ver aqui como tudo isso que estava acontecendo na vida de Amã fez ele se tornar de orgulhoso para soberbo. Porque a soberba nada mais é do que o orgulho levado ao extremo. E quando alguém é tão soberbo como Amã, ele começa a ter um sentimento, começa a ter uma ira, leva um ódio e leva a querer exatamente o que aconteceu aqui no livro de Esther, a querer a morte de todos aqueles que não se curvam diante dele, que não se prostam diante dele, que não fazem a sua vontade. E foi exatamente isso que aconteceu com Amã. E nós lemos aqui também, ontem no versículo 3, do capítulo 3, que Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, porque para ele não era suficiente acabar com a vida de Mardoqueu, que não se prostrava a ele. Ele queria acabar com todo mundo. Ele provavelmente pensava, vou acabar com toda essa raça, com todo esse povo aí, exatamente como Mardoqueu, que não se curva diante de mim. Mas nós temos também um relato aqui em Esther 5, se o rei tem consideração por mim e se agradar atender e conceder o meu pedido, Esther falando, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes preparei. Então, quando Esther já tinha sido guiada por Deus, já tinha ouvido as recomendações de Mardoqueu, já estava tomando posição com o Senhor, e Deus deu a ela toda a estratégia, através do jejum que foi feito, da direção que ela buscou de Deus, ela deu toda a estratégia. O que aconteceu? Ela deu ela comentou com o rei exatamente o que ela queria que fosse feito, e Amã, mais uma vez, estava alegre e contente. Por quê? Porque ele achava que ele estava sendo reconhecido mais uma vez.
E novamente aconteceu que ele ficou furioso quando ele saiu do palácio e viu na porta Mardoqueu, que não se levantou, não demonstrou o respeito, entre aspas, que Amã entendeu que ele deveria ter. No capítulo 5, ainda nos versículos 11 e 14, Amã, olha até que ponto estava chegando a soberba de Amã. Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos, de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os oficiais e nobres. Ele é o único que a rainha Ester convidou para o banquete, mas ele continua. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu não vir aquele Mardoqueu sentado junto à porta real, enquanto ele não matar Mardoqueu e todos os seus. Por isso, as pessoas que estavam à volta dele, a sua esposa, os seus, entre aspas, amigos, sugeriram para ele construir a forca e tudo o que aconteceu nesses versículos no capítulo 5. Então, nós vemos que toda essa soberba dele se transformou num ódio de morte, e ele estava agindo e fazendo tudo que estava ao seu alcance para que Mardoqueu e todo o seu povo fossem mortos. Se nós olharmos para esse tipo de narrativa dentro da palavra de Deus, nós nos lembramos de um rei, Nabucodonosor, em Daniel 4, que a palavra explica para nós, ele teve uma visão no capítulo 4, Daniel interpretou a visão, falou para ele tomar cuidado com aquela visão, porque aquela visão dizia respeito a ele. E foi exatamente o que aconteceu. Nabucodonosor fez um comentário extremamente orgulhoso, presunçoso, soberbo diante de Deus, e o que aconteceu em Daniel 4? Ele passou a ser como os animais, e passou a comer grama, e foi afastado de suas funções. Então, o versículo em Daniel 4:30 fala que Nabucodonosor comentou: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Então ele declarou a seu orgulho, a sua presunção, a sua soberba, achando que ele era superior e que ele tinha feito todas as coisas. E ele viveu a consequência desse orgulho. E Amã foi da mesma forma. Quando Amã chegou ao rei, que não tinha dormido, que tinha buscado a Deus, e entendeu tudo aquilo que tinha acontecido com Mardoqueu, que ele não tinha sido reconhecido, e o rei Assuero chamou a Amã e perguntou para ele: a quem o rei teria prazer de honrar? O que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E qual o pensamento de Amã de novo? Orgulho, soberba, a quem o rei teria prazer de honrar senão a mim? Tudo era para ele. O mundo girava em torno de Amã. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você já tenha vivido dessa forma no passado. Não dando valor para Deus, não dando valor para aquilo que Deus faz nas nossas vidas, mas simplesmente achando que você ou alguém que você conhece à sua volta se acha o centro do universo. Novamente, o que aconteceu? Pessoas à volta dele, a sua esposa e os seus pseudo-amigos, nesse momento falaram que ele iria sofrer as consequências e o adversário é inimigo de Amã. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença... Oh, perdão, estou confundindo o versículo aqui. A sua esposa e os seus amigos declararam que ele estava sendo arruinado, justamente porque ele tinha sido obrigado a fazer tudo aquilo. Colocou Mardoqueu no cavalo do rei, cobriu Mardoqueu com o manto do rei, colocou o brasão do rei na cabeça de Mardoqueu e saiu declarando por toda a cidade: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Bom, o que aconteceu em seguida? Ele foi ao banquete de Ester e Ester compartilhou com o rei aquilo que estava acontecendo, que Amã era o inimigo que queria destruir todo o povo dela, e inclusive a vida dela, porque ela era judia. E ela declarou no final aqui do versículo 6, o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. O que aconteceu em seguida, nós já lemos. Amã morreu na forca
que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então, na verdade, toda origem, o medo, o orgulho de Mardoqueu levou à soberba, levou à ira, ao ódio, ao desejo de morte, de matar aqueles que não se curvavam diante dele, mas ele acabou morrendo por causa disso. Então, ele acabou sofrendo a própria consequência que ele queria para todos aqueles que estavam à sua volta, para os judeus que estavam à sua volta, especialmente para a vida de Mardoqueu. E é isso que acontece. Quando alguém não busca Deus, quando alguém não submete seus sentimentos a Deus, quando alguém não declara Deus sobre a sua vida, não busca a cura, a restauração de Deus. Por outro lado, nós temos Esther. Esther, através de Mardoqueu, recebeu a notícia do que iria acontecer. Em Esther 3, nós temos o relato. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, e jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Então, foi exatamente essa notícia de todo o ódio que Amã tinha por Mardoqueu e pelos judeus, e tudo que ele tinha tramado contra o povo judeu, foi essa notícia que fez Mardoqueu se vestir de saco, se lamentar pelas ruas da cidade, e fez com que ele depois compartilhasse, porque Esther ficou sabendo de tudo que estava acontecendo com Mardoqueu, e ela procurou um dos seus servos para falar com Mardoqueu e saber o que estava acontecendo. Ele compartilhou com ela o que estava acontecendo, e ela falou para ele, mas eu não posso chegar na presença do rei. Se eu chegar na presença dele e ele não estender o seu cetro, eu vou morrer. E o que Mardoqueu fez? Mardoqueu lembrou a ela que ela era judia, e ela fazia parte de tudo aquilo. Então, ela iria sofrer toda aquela consequência. O que Esther fez? Veja aqui o que uma mulher que tem Deus, uma mulher que cresceu ensinada por Mardoqueu na palavra de Deus, uma mulher que aprendeu do Senhor, qual é a posição que ela teve. Ela deixou o medo tomar conta? Ela deixou o medo se tornar o pavor, que o pavor é um medo levado ao extremo? Não. Capítulo 4, versículo 16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Por que Esther estava fazendo isso? Porque ela não ligava do que ia acontecer com a vida dela? Não. Porque Esther, através daquilo que Deus tinha ministrado na vida dela, no coração dela, Deus transformou esse medo em coragem. E nós nos lembramos neste momento de 2 passagens aqui. Primeiro em Josué 1:9, quando Deus fala para Josué diante da terra prometida, de todos os reis, e tinham 31 reis que foram derrotados. Depois, se você puder dar uma olhada no livro de Josué, foram muitos reis derrotados ali. O que Deus falou para ele? Ser forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. E essa palavra é uma palavra que Deus tem para mim e para você nesta manhã. Eu não sei que luta você está enfrentando. Eu não sei que dificuldade. Eu não sei que barreira. Eu não sei se é um problema de saúde, se é um problema de relacionamento, se é trabalho, se é financeiro, se é ministerial. Eu não sei. Mas o nosso Deus sabe. E Ele diz para nós nesta manhã, para você e para mim, ser forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime. Eu estarei com você por onde quer que você andar. Essa é a palavra de Deus para nós. E Esther entendeu esse princípio e colocou ele em prática. E eu também me lembrei, lendo esse versículo, quando a palavra fala em 1 João 4,18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quem é o amor? Nosso Deus. Ele é o amor perfeito.
Ele tem um amor que não tem limite pelas nossas vidas. E através do amor dele, nós podemos lançar fora das nossas vidas o medo. E se nós olhássemos para a vida de Amã, podemos entender também, através do amor do Senhor, nós também poderíamos lançar fora todo o orgulho. Então, o que Esther fez foi exatamente isso. Ela lançou fora o medo e ela tomou coragem em Deus para ter uma posição. Ainda que ela morresse, ela ia fazer o que era certo. Não de acordo com as pessoas à sua volta, com Amã, com os outros príncipes, não. Mas de acordo com aquilo que Deus tinha para que ela tomasse posição com ele. No capítulo 7, nós temos Esther falando com o rei. Se posso contar com o favor do rei, se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Esther estava declarando a preocupação dela e o pedido dela de livramento, não só para a vida dela. E isso acontece com aquelas pessoas que buscam a Deus. Porque quando Deus nos ensina que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, ela também estava entendendo esse princípio e estava clamando a Deus pela vida do seu povo. E completou: este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. O decreto que havia sido feito e enviado para todas as cidades. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O que aconteceu em seguida, nós já lemos. O rei perguntou para Esther quem estava fazendo isso, e quando ele soube que Amã era essa pessoa, Esther declarou: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. O rei ficou muito aborrecido com a situação, muito perturbado com aquela situação, e teve toda a consequência para a vida de Amã. Então nós lemos aqui, por direção de Deus, por propósito de Deus, e se você lê a narrativa, você vai perceber que o que Mardoqueu falou no início para Esther foi que talvez ela tenha sido colocada como rainha exatamente para que chegasse naquele momento, para que tivesse uma rainha judia na presença do rei Assuero, que tomasse posição com Deus, que tivesse coragem e em toda a morte que tinha sido declarada, Deus pudesse transformar em vida. E aí nós temos uma figura que Esther foi usada exatamente para trazer o mesmo tipo de propósito, o mesmo tipo de princípio que Jesus Cristo trouxe, porque ele veio trazer ressurreição e vida. A consequência disso, nós vamos ler na segunda-feira, mas eu queria ler esses 3 versículos aqui para nós entendermos qual a consequência de uma mulher que toma posição com Deus. De uma mulher ou de um homem, porque Mardoqueu foi usado para mover e para motivar Esther para isso, nós temos a consequência. Em Esther 9, versículo de 1 a 3, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porquanto todos os povos estavam com medo deles. Os povos estavam com medo deles, irmãos. Veja só tudo aquilo que foi declarado através da vida de Amã, quando ele escreveu aquele decreto e conseguiu a assinatura do rei, virou ao contrário. Os povos estavam com medo dos judeus. Versículo 3, e todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus. Por que eles fizeram isso? Continua o versículo. Porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Irmãos, uma situação de medo, uma situação que estava mostrando um futuro de morte, de destruição, por causa da tomada de posição, inicialmente de Mardoqueu, mas principalmente de Esther. Deus transformou tudo aquilo, toda a situação de morte, em vida, em vitória, em graça de Deus ministrada sobre a vida do seu povo. E o povo, a partir daquele momento, começou a celebrar
a festa do Purim em todos os anos, se lembrando daquilo que tinha acontecido. O grande livramento que Deus deu para o seu povo, ali em Suzã, no reinado de Ataxerxes, através da vida de Esther. Então, o que nós temos aqui, irmãos? Nós podemos nos deixar sermos controlados, sermos guiados, sermos dominados e chegar ao ponto de sermos roubados pelos nossos sentimentos. Ou nós podemos submeter os nossos sentimentos a Deus. Nós podemos buscar a face de Deus, nós podemos jejuar, nós podemos aprender de Deus através da sua palavra e sermos curados, sermos restaurados, sermos transformados, para que toda situação que o inferno quer trazer de destruição nas nossas vidas, o nosso Deus transforme em vida. Essa palavra que Deus tem para nós nesta manhã, que a vida que é em Cristo Jesus, e ele declara que ele veio trazer vida abundante, esteja presente em cada um de nós, esteja presente nas nossas casas, esteja presente nas nossas famílias. Que Deus abençoe a sua vida, que você esteja mesmo na presença dele em todo esse Shabbat e que ele ministre as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Shabbat Shalom.